Bom, a entrevista do programa de hoje, vou falar, é uma continuação do bate-papo da semana passada, que foi muito bom, com o Dr. Carlos Baltzer. E hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica, procedimentos no universo masculino, né? Que é muito interessante, que assim, tem pesquisas do aumento muito grande da procura. Mas a pergunta que eu queria fazer antes de tudo isso: como surgiu a cirurgia plástica? Qual foi o interesse na medicina e como surgiu isso? Você tem relatos já de cirurgia plástica na história até de 2000 anos antes de Cristo, entendeu? O que eles veem? A primeira cirurgia plástica foi muito bem descrita. Tinha uma tribo antigamente em que os ladrões, você tirava exatamente o ápice nasal, cortava o nariz. E você tem relatos, isso já em papiro, exatamente isso, que a pessoa rodava um retalho para cobrir essa região. Isso é uma plástica, que até hoje essa técnica de retalho é utilizada hoje em casos de acidentes, em que você perde exatamente isso. Então seus primeiros relatos já datam nessa época. Lógico, depois com o crescimento, eventualmente na Grécia você tem a procura exatamente da estética, até mesmo nós utilizamos os cânones estéticos, são exatamente dessa época desses cálculos da Grécia, que para fazer hoje uma rinoplastia, um nariz, são angulações que já são determinadas, então você usa cálculos matemáticos. Que vêm daquela época. Estudos de Leonardo da Vinci anatômicos que você utiliza hoje no rosto, tanto masculino, tanto quanto feminino. Que o nariz masculino, entenda, ele tem características próprias, diferentes do rosto feminino, que é mais delicado, entendeu? Então é interessantíssimo porque a plástica, ela se confunde com a nossa história, né? Então você começa a ver que no desenvolvimento da humanidade, parece que o ser humano está sempre insatisfeito com alguma coisa, né? Então ela vai procurando exatamente isso e você vê nos relatos a plástica sempre não aparece alguma coisinha lá. Bom, e agora vamos falar sobre o universo masculino, né? Os homens, é lógico que a procura feminina é muito maior, mas os homens também, eu li que tem uma pesquisa, né? Do aumento, como é esse aumento e por que você acha que teve tanto aumento da procura de estética, de cirurgia pelo universo masculino? O homem começou a se cuidar mais nos últimos 10 anos, nessa última década, né? E parece que a humanidade está caminhando para um selfie, né? Para a pessoa exatamente se mostrar mais, exatamente isso. Interessante que foi feita uma pesquisa também em cima desse selfie, que o número de rinoplastia, cirurgia de nariz, cresceu porque as pessoas têm feito mais selfie. Falam, poxa, meu nariz está grande. Então a procura também aumentou nisso. Mas no universo masculino, o que ganha na realidade é a ginecomastia, que é uma alteração na mama do homem. O homem tem mama, mas não evolui. Nos que evoluem, você é obrigado a fazer uma cirurgiazinha que você tira exatamente esse tecido mamário. E eventualmente também, hoje, a lipoaspiração, que é uma coisa que o homem não fazia há muito tempo atrás. O homem, quando chega no teu consultório, geralmente você fala, ele vai fazer o nariz, você podia até tentar adivinhar. Hoje é uma caixinha de surpresas, né? Mesmo correspondendo hoje a 5 a 10% do movimento de consultório, da estatística da plástica de uma forma geral, o sexo masculino vem crescendo, se preocupando cada vez mais consigo mesmo. Entendeu? E acho que não só com a cirurgia plástica, mas com procedimentos também. Sim, né? Sim. Procedimentos faciais. Bem colocado. Né? Como a gente conversou uma vez, o Botox também, sobre rugas, exatamente isso. É interessante que o horário que esses pacientes vêm ao consultório é diferente. Ou eles vêm no sábado, ou eles vêm no final, o último paciente às 8, 9 horas da noite. Para não passar com ninguém. E muitos executivos fazem, mas é interessante, esse paciente não te indica mais ninguém. Ele faz e fica quieto. Ao contrário da mulher, que ela consegue, quando faz, ela conta, ela fica super feliz, ela passa para as amigas, tudo isso. O homem não passa para ninguém. Ele acaba vindo porque um amigo provavelmente também fez, ele não cita o nome do amigo, ele vem diretamente já assertivamente no que ele quer fazer. É muito engraçado isso. Porque ainda acaba tendo um pouco de preconceito, acho que próprio, né? Sim. Nem das pessoas, mas a gente vai falar já. Fique com a gente. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign
I just want your extra time and your kiss. juniorcruz.com. Design orgânico publicitário. Bom, voltando a falar do universo masculino, fala pra mim, doutor, qual é a maior procura hoje do homem na cirurgia plástica e nos procedimentos em geral? O homem hoje, o homem em torno de 40 a 50 anos, ele tem procurado muito a cirurgia de face, que a gente chama de mini lifting, né? O mini lifting ele teve uma evolução. Não são mais aquelas cicatrizes grandes, chamamos de short scar, são cicatrizes pequenas, que você esconde evidentemente numa barba, no cabelo e aqui atrás da orelha. E que eu falei, a onda fitness, como nós estamos conversando, veio para ficar. Então o homem de 45 anos começa a se cuidar, cuida da alimentação, ele começa a perceber que o rosto dele começa a ficar mais flácido. Então ele fala, Carlos, como é que eu trabalho com isso? Então eventualmente eu falo, às vezes você dá uma puxadinha, realmente, e ele fica mais... A figura que ele vê no espelho tem mais a ver com como ele está se sentindo. Como ele está se sentindo, porque às vezes ele se sente de uma forma, Sim. ele se vê no espelho de outra, mas ele não é isso que ele quer ver. Não. Então às vezes ele procurando e fazendo uma cirurgia ou um procedimento, ele consegue ver aquela figura no que ele está pensando. E o que é interessante no sexo masculino, porque você vê que a mulher, na realidade, mesmo que ela passe de algumas décadas, então se a mulher de 30, mulher de 40 e 50, ela tem, na realidade, desejos muito parecidos. O homem, ele é de uma coisa com 20 anos, com 30 ele tem outro desejo e com 40 é outro. Então, por exemplo, de 40 a 50 é face. De 30 a 40 ele está pensando muito na cirurgia da lipo. E de 20 a 30 a rinoplastia, porque eventualmente foi aquilo que nós conversamos do selfie. Então você fala, Carlos, dá para adivinhar isso? Não, lógico, isso é uma estatística. Mas você dá uma permeada nisso, você dá uma olhada nisso, você começa a perceber que isso acaba seguindo uma certa tendência. Uma certa tendência. E uma coisa que eu acho importante também, vamos supor, principalmente na cirurgia da lipo, não é só a cirurgia, você tem que estar inclusive com o corpo adequado para esta cirurgia. Sim. E depois cuidar também, porque senão Justo. não tem milagre. Justo. Né? Isso aconteceu nos últimos 10, 15 anos. Isso tanto no sexo masculino como feminino. As mulheres faziam, os homens faziam a lipo, falaram, nossa, já resolvi tudo. E começavam a engordar de novo. Só que engordavam de uma forma visceral. A gordura que você tira é aquela gordura que está por fora. Gordura visceral que está sobre as vísceras. Né? Então essa gordura você não tem como tirar. Então quando você começa a engordar dessa forma, você tem que emagrecer com dieta e atividade física mesmo, que é muito mais difícil, entendeu? E assim, as cirurgias estéticas para o homem, inclusive cirurgia de prótese, né? Eu já li, inclusive, tem gente que coloca prótese de panturrilha. De panturrilha, porque a panturrilha é muito fina, né? É uma coisa normal também essa procura, um pouco... Tem aumentado bastante. Assim, eu já... Das próteses de panturrilha que eu coloquei, 70% e 80% eram do sexo feminino. Os homens que procuraram queriam, realmente, tinha aquele biotipo de ser forte em cima e fininho embaixo. E eles queriam aumentar. Mas eu tento explicar para esses pacientes que você pode aumentar a panturrilha, mas a coxa tem que estar em consoante com isso. Tem que estar, porque senão vai ter uma panturrilha e a coxa vai estar, porque o biotipo dele não é menor, né? É menor. Né? Então isso é interessante, é aí que eu entro naquela parte de contraindicar, né? Você fala, querido, não vai ficar da forma que você está imaginando. Muito interessante. E o homem é mais inseguro que a mulher para resolver que tipo de cirurgia ele vai fazer ou não? Eu acredito que o homem, ele demore um pouco mais para vir ao consultório.
Pelo que eu sinto na anamnese, quando converso com meus pacientes, ele vem pensando na cirurgia já há 5 anos. A mulher é mais de sentimento, né? Então ela vem já com aquela vontade de fazer. Mas uma vez que o homem já resolveu isso na cabeça dele, ele é assertivo. Ele já quer pedir os exames, já quer deixar a cirurgia marcada, já quer fazer. Ele não demora. A mulher não, a mulher tem que sentir o momento, se de repente aquilo se comunica com a vontade dela ou não. Até mesmo o próprio médico, porque eventualmente empatia é uma coisa que pode acontecer ou não. Conta muito. Então, às vezes, a paciente não teve aquela conexão comigo mesmo, até qualquer outro profissional, e ela procura outro. O que é natural isso, entendeu? É muito natural que tem que haver exatamente essa empatia para que as coisas fluem de uma forma muito legal. Porque vai mexer no corpo, né? Sim. Então é uma coisa muito pessoal, você tem que ter muita segurança. O que eu vou pedir para você deixar para os nossos telespectadores, uma dica sua, para quem tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, um procedimento, ou alguma dica pessoal de vida sua que você queira deixar para os nossos telespectadores. Bom, uma dica sobre plástica é que converse com as pessoas que já fizeram plástica, converse com um profissional, não tenha vergonha de colocar o teu coração na mesa, que eu sempre digo, as tuas vontades, aonde você quer chegar, entendeu? Porque o que acontece? O profissional, ele tem que te ajudar, ele tem que ser um amigo seu. É um caminho que vocês vão percorrer juntos, entendeu? Eu sempre brinco com os pacientes que existe uma corresponsabilidade. O profissional ele é um técnico, o plástico é um técnico, no qual ele foi treinado para isso. Mas cada ser humano tem uma vontade diferente. Se a sua vontade ela tiver com essa parte técnica casada, você vai ter um casamento muito feliz. E vai ser ótimo. E vai ser ótimo. Bom, então hoje eu conversei, 2 entrevistas com o Dr. Carlos Baltzer, esse profissional bárbaro, essa pessoa também fantástica, a gente já conversou um pouco. Muito obrigado. Muito obrigado a você. E até a semana que vem.